Olá, queridos, sejam todos muito bem-vindos. Essa é uma leitura para o signo de Touro. É uma leitura geral, não vai ressoar com todo mundo. Pega daqui aquilo que fizer sentido para o teu momento, o que não fizer sentido, desapegue, libere, né? Solta para o universo, vai fazer sentido em um outro momento. Assista as outras leituras fortes do teu mapa, as mensagens lá podem ser complementares a essa. A leitura anual já está disponível no canal, a leitura para janeiro já está disponível no canal, então se tu não viu, veja. São leituras importantes, tá bem? Essa leitura serve para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus ou Júpiter no signo de Touro, da mesma forma que tu pode estar assistindo as outras leituras dos outros signos do teu mapa, tá bem? Não te esquece de curtir esse vídeo, não te esquece de te inscrever nesse canal. Como vocês sabem, isso ajuda muito o meu trabalho aqui a continuar e a crescer e a mensagem a chegar a mais pessoas que precisem ouvir, tá bem? Vamos lá então, vamos ver o que eles têm para te dizer com relação ao teu momento. Na descrição desse vídeo tem o meu número. Se tu precisar por alguma razão de uma leitura particular, me chama ali e a gente conversa, tá bem? Então tá bem, então vamos lá. Touro, energias para Touro. Energias para Touro, energia que vai reger, guiar, direcionar, por favor. Touro, os próximos 7 dias, a foice, a chave, o que mais? A torre, a casa. Sobre o que estamos falando? A árvore. Tem mudanças importantes que tu precisa fazer, ou que tu quer fazer, ou que estão acontecendo na tua vida nesse momento. Elas são mudanças que elas refletirão aqui naquilo que é base, naquilo que é raiz, naquilo que representa casa. Seja mudança de casa mesmo, seja mudança de trabalho, seja que qualquer coisa nesse sentido. A gente pode falar de um relacionamento que termina, né, de um casamento que chega ao fim. A gente pode falar de diversas coisas aqui, né, que conversam, que conversam com esse conceito de casa, de raiz, de base. Eu sinto que são coisas aqui, são questões que estão em processo de mudança. E eu te vejo um pouco... A gente pode falar de alguém aqui que tá se direcionando a fazer essas mudanças, mas que precisa de algumas respostas. É como se tu tivesse aqui te encaminhando, né? Por exemplo, a gente pode falar de alguém aqui que tá em processo de mudança, né? Mudança de percepção, de todas essas mudanças que eu já te falei, tá? A gente tem a casa e a gente tem a árvore. São mudanças aqui importantes, já falei isso também. E esse é o momento onde tu vai executar essas mudanças. Então foi planejado, foi pensado e agora é a hora de executar essas mudanças. É hora de colher aquilo que eu plantei, que já está maduro, pronto para ser usufruído, consumido. Existem detalhes, talvez, que estão te deixando um pouco aflito ou aflita. Existem detalhes referentes a essas coisas que estão mudando na tua vida. Lembrando que essas mudanças, essas questões aqui, elas podem ser mudanças que estão acontecendo para ti, tu que tá fazendo, ou mudanças que, assim, o destino tá trazendo, a vida tá trazendo. Independente de que mudanças sejam essas, do que é que está, de que aonde isso aqui se encaixa para ti, existem algumas respostas, existem algumas questões que talvez sejam respostas que tu queira alcançar nesse momento, talvez sejam coisas aqui que tu precise refletir, algumas coisas que tu precisa compreender e que nesse momento estão um pouco, talvez assim, fugindo da tua compreensão, fugindo daquilo que tu consegue perceber nesse momento.
e que essas respostas, que são a chave sim para os próximos passos, elas estão na reflexão silenciosa. Aqui, para mim, é o momento de tu recuar e refletir sobre algumas coisas. Não é um momento de tristeza, não é um momento de lamentar, não é um momento de introspecção no sentido de aquela coisa, sabe, quando tu te aprofunda ali num processo, mas é um processo de tristeza. Não é sobre isso. O processo é de silenciar para tu poder ouvir os direcionamentos, para tu poder ouvir a resposta que tu precisa. Pode ser que tu estejas de fato pedindo respostas, né? Em oração, para tua espiritualidade, tu tá pedindo respostas, pedindo direcionamento. E talvez tu não estejas conseguindo ouvir essas respostas, esses direcionamentos. Justamente porque tá faltando um silêncio para poder ouvir. Tá faltando aqui um momento de refletir sobre as coisas para que tu possa ouvir. Aqui é um momento de transformação. Tem sim alguns obstáculos aqui, eu vejo as montanhas, tá? A gente fala aqui para alguns de um processo que pode envolver uma outra pessoa. E nesse sentido, talvez tu tá... Eu não sei se tu tá aqui, se tu tá passando por um momento, por exemplo... não é exatamente uma obsessão, mas sabe quando a gente fica naquela coisa de querer muito uma resposta e a gente entra muito numa profundidade aqui que ela, ao invés de nos ajudar, ela acaba nos atrapalhando, porque ela nos leva para uma tristeza do porquê que eu não consigo aquilo, porquê que eu não tô fazendo aquilo, porquê que aquilo não tá acontecendo da forma como eu quero, e isso nos leva pro lado contrário da realização das coisas, porque ao invés de a gente encontrar a resposta, a gente entra nessa torre aqui. E essa torre, às vezes, ela fala dessa solidão que é dolorosa, né? Porque a gente entra na parte da não aceitação daquilo que está acontecendo. E não aceitar, resistir, não nos mostra as respostas. Ao contrário, nos cega diante das respostas. A resistência nos deixa cego diante daquilo que a gente precisa ouvir. Então aqui é um momento de silenciar, talvez se recolher um pouco, e para conseguir perceber o que é essa chave, qual é a chave, qual é a resposta. Entende o que eu quero te dizer? Seguimos. Essa torre aqui é um 6 de espadas também. É aquilo que eu tô te falando, ó. Aconteceram algumas coisas e tu... É meio que como se fosse uma substituição, mas não exatamente, assim. Esse momento tu tá nesse silenciamento aqui de tristeza, de apego, de talvez julgar, né, alguma atitude que tu teve, que tu pensa assim, poderia ter pensado, feito, agido diferente com essa pessoa, com essa situação. Então tá muito nesse processo aqui de se culpar, né, não de encontrar respostas, porque quando tu te culpa aqui, tu te afasta das respostas que tu precisa. E pra mim aqui, tu tá nesse processo de lamentar e de se culpar. E isso não tá te ajudando em nada. Esse é um momento de silenciar e refletir. E ouvir as respostas que a vida, que o universo, que Deus, que a criação tem aqui pra ti, que os teus mentores têm aqui pra ti. Porque a chave está no silêncio. O silêncio, lembrando que esse silêncio a gente fala de silêncio da tua mente, né? Também. Por favor, o que mais para Touro? O que mais precisamos saber? A força. A Imperatriz. Mais uma. 5 de paus. Parece que tu tá esquecendo um pouco aqui a tua força, o teu poder, né? O teu potencial. De alguma forma, é o que eu tô te falando aqui. Tem algo a ser colhido de alguma coisa.
Tem algo a ser aqui recebido, ressignificado, colhido, vivido, vivenciado, experienciado. Como essa carta da foice, que ela mostra exatamente o momento da colheita de algo, né? Então, eu nutri a terra, eu botei as sementes, eu cuidei daquilo ali, daquela plantação, e agora eu posso ir lá e, tipo assim, finalizou o ciclo, né? Finalizou, é o fim, é a morte para alguma coisa, tipo, mas aquilo ali serviu, cumpriu o seu propósito, que é alimentar as pessoas, é nutrir, entende o que eu quero te dizer? Então, assim, é como se tu estivesse aqui no momento de colher algumas coisas, de colher algo, mas precisa de alguma coisa, precisa de um entendimento aqui, precisa de uma vibração diferente com relação a isso. Para mim tá muito relacionado aqui. A força fala de determinação, né? Então a gente fala de algo onde foi colocada a tua força. A gente tem a Imperatriz, que me fala dessa abundância e dessa fertilidade que envolve essa situação, mas que tem conflito. Então, assim, existe toda uma situação aqui para acontecer, né? Existe toda uma questão aqui para ser vivenciada com essa Imperatriz. Eu vejo um momento de bastante fertilidade na tua vida, né? Um momento de criatividade, um momento de criação mesmo, um momento de receber, né? Enfim, receber algumas coisas positivas aqui, que essas mudanças, o que essas mudanças proporcionam aqui na tua vida, ela tem um significado bastante profundo, interessante, criativo, produtivo. A Imperatriz, ela é muito fértil, ela é a fertilidade e a abundância em si, né? É como se tivesse aqui algo muito grande para tu receber, mas tu tá em grande conflito. 5 de paus é um conflito. Mais uma, o que estão falando? O conflito aqui é porque, ó, o conflito aqui é porque tu não percebe, tu não consegue ver o movimento disso. O conflito aqui, o teu grande conflito é porque tem coisas aqui, como essa colheita, essa foice, que vai representar lá resultados lá naquelas coisas que eu te falei, nas tuas bases, nas tuas raízes, casa, trabalho e várias outras coisas, mas que tu, por não ver o resultado, tu não consegue confiar, tu não tá conseguindo confiar aqui no processo, e isso tá te deixando em conflito, talvez um conflito depressivo, talvez um conflito aqui ansioso, que tu já experienciou antes, e tu te encaminha para vivenciar isso de novo, justamente porque tu não consegue perceber essas coisas boas, positivas que estão vindo em tua direção. O Cavaleiro de Ouros e o 7 de Espadas é alguém que está se encaminhando para um aprofundamento de algo aqui que não é interessante, tá? Tu tava aqui num momento de força, num momento de realização, num momento de dedicação, mas tem algum conflito, alguma coisa que aconteceu que tá fazendo tu te encaminhar para um lugar escuro aqui. Interno, né? A gente tá falando. Clarifica a força, por favor. O Hierofante. Tem uma força aqui espiritual muito grande. Tem uma ajuda, uma força, tem alguma coisa aqui de proteção divina. É como se algumas coisas que tu tá vivendo aqui fossem de fato a vida, o universo te proporcionando alguma coisa. Eu te vejo como uma pessoa que extremamente grandiosa no sentido de beleza interna, de criatividade, de uma pessoa nutridora, né? A gente pode estar falando de uma mãe aqui ou de uma pessoa que produziu muitas coisas na sua vida, que tem muitos resultados, mas que eu não sei se talvez tu não estejas conseguindo ver isso, porque tem uma situação aqui de rejeição, né, que fez tu passar por um processo muito difícil aqui. Mas essa vivência, essa situação, ela não existe mais na tua vida. O que existe aqui são os pensamentos de medo, talvez. Medo de não ser capaz, medo de não conseguir. A Torre. Do que estamos falando?
O que estão falando? Aqui é aquilo que eu te falei, né? Algumas coisas aqui, alguns padrões, algumas... Como é que eu vou te falar isso aqui? É como se tivesse alguém que precisasse entender a própria força. Mas mais do que entender a própria força, tu precisa entender que tu não tá sozinho, sozinha nisso. Mais do que entender a tua capacidade, é entender que existe uma força maior aqui que te guia e te protege. Tem algumas coisas que estão acontecendo na tua vida que elas não são exatamente coisas assim que tu tá te esforçando nesse momento para fazer, mas elas são coisas que estão acontecendo porque é mérito teu, pelo que tu já fez, por aquilo que tu é, pela tua essência. Coisas que foram tiradas da tua vida, coisas que estão sendo finalizadas, elas não estão sendo finalizadas, não exatamente porque é algo que tu quer fazer, é algo que tu vai decidir tudo sozinho, porque talvez aqui tu tá achando que assim, tudo que tu vai decidir daqui pra frente é contigo, né? Então como é que eu faço? Como é que isso vai se resolver? Como é que isso vai chegar em mim? Calma, não é assim. Calma, é a tua vida, são decisões que tu vai tomar, de certa forma tu tem aqui escolha, tem livre-arbítrio, tem tudo, mas isso que tá no teu coração para tu realizar, isso que tu quer tanto que aconteça e que tu tá aqui, talvez até numa preocupação, nessa coisa conflituosa desse 5 de paus aqui, não é exatamente porque tu precisa fazer tudo sozinha, sozinho. Não, existe uma força aqui que está te guiando, que está te direcionando para que tu finalize as coisas que tu precisa finalizar, para que tu deixe para trás situações que nunca te valorizaram, para que tu deixe para trás traumas, crenças, histórias do passado que não te representam mais. Foram necessárias no momento? Foram, mas não são mais, não te representam mais. A questão aqui, ô touro, é tu quebrar esses padrões internos, porque de resto aqui, a tua vida, ela tá muito potente, poderosa para criar qualquer coisa que tu queira criar. Eu te vejo uma capacidade enorme de criar raízes, de construir uma nova família, um novo casamento, um trabalho novo, entende? Aqui é um processo de cura. Por isso que tá assim. Ó, o julgamento. É um momento de preparação para algo maior. Com certeza. O que estão falando aqui? Tá vendo? Tô te falando. O que estamos falando? Ó, só tem arcano maior na mesa. O que estamos falando? Só arcano maior na mesa. Mais uma. Tem muitas coisas acontecendo. Muitas, muitas. A tua vida está mudando de fato. E o que está mudando na tua vida? É uma nova casa, é um novo relacionamento, é um novo trabalho, é uma nova percepção. Tá tudo mudando. Tudo que existia, tudo que era certeza não existe mais, porque a vida ela não dá certeza de absolutamente nada. É uma ilusão a gente achar que a gente controla alguma coisa. Não existe controle nenhum. Absolutamente não existe controle nenhum. Tentar controlar aqui só te faz entrar num processo que eu te falei ali. Entrar naquela torre e vivenciar experiências de dor que não fazem mais parte da tua vida, da tua jornada. Não fazem parte. É um outro momento aqui. Eu te vejo fortemente amparada pela espiritualidade, porque esse é um processo muito importante na tua vida. Pra mim, tu viveu anos e anos e anos e anos aqui de vivência de dor, de apego, de abandono, de rejeição. Porque o que tu tá experienciando aqui, meu amigo, minha amiga, não é fácil. Não é. Eu sei que não é. Mas o que tu tem que tomar cuidado? Tu já venceu aqui uma etapa, mas tem alguma coisa essa semana acontecendo com relação aos teus pensamentos que podem fazer com que tu vá de novo para aquele buraco. Então o que tu tem que entender aqui? Faz parte do processo os altos e baixos. A vida não é linear, definitivamente. Definitivamente. Não existe nada disso de linearidade, que tudo acontece, uma linha. Não existe, esquece isso. Não existe. Existe aqui quebra de padrões,
Quebra desse padrão de achar que daqui a pouco alguém vai te abandonar. Esquece isso, esquece. Seja lá o que for que está entrando na tua vida aqui, seja lá o que for que está acontecendo na tua vida aqui, é o que tu está construindo consciente. Porque sabe o que é mais bonito na tua leitura? A consciência que tu está ganhando, a consciência que tu está adquirindo aqui. Quem tem isso aqui, não se deixa mais levar. Aquilo que um dia aconteceu contigo, aconteceu porque precisava. Aquelas pessoas que estavam na tua vida e que de certa forma se julgaram mais espertas do que tu, usando de jogos mentais, usando de narcisismo, qualquer coisinha, eu vou te abandonar, eu vou embora, vai embora daqui que eu não quero mais, terminou esse casamento, terminou esse relacionamento, vai, arruma tuas coisas e vai embora. Isso acontecia, meus queridos, para que tu aprendesse o teu valor, o amor próprio, para que tu entendesse. Essas pessoas, elas nos servem muito. Elas são a chave que nos libertam dessas dores. Entenda isso. Não é pessoal. O ego acha que é, mas não é pessoal. Aqui tem alguém passando por um processo de expansão de consciência. Tá difícil, eu tô vendo aqui. Mas é a preparação para algo muito maior que vem. O pior já passou. O pior já passou. A ferida do abandono, a ferida da rejeição, isso já passou. O que para mim pode estar acontecendo é que tu está vivendo alguma coisa essa semana que tu tá fazendo um link com essas experiências dolorosas do passado. E eles estão dizendo aqui, não tem nada a ver com isso. Não é isso. Não é. Isso faz parte do processo de expansão de consciência, de entender, de internalizar. É como se fosse aquele teste, sabe? É o teste, é a prova. Tu aprendeu toda a matéria aqui, né? Tu estudou essa disciplina durante um mês e agora nós vamos fazer uma prova. Vamos ver aqui se touro vai passar nessa prova. Aí a gente vai para a próxima etapa. Não tem nada a ver com o início, não tem nada a ver com coisas que tu viveu no passado. É outro momento aqui, eu senti um cheiro. Aqui tem uma oportunidade. E ela chega pra ti nos próximos dias. 6 de espadas, 8 de espadas, 8 de espadas, 8 de... Tem uma oportunidade aqui vindo na tua direção, tá? De novo a gente pode falar aqui de alguém ou algo que vem distante, assim, que tem uma certa distância, que vem de um outro lugar, uma oportunidade que vem de alguém, de uma outra cidade, de uma outra localização. Estar nesse pensamento aqui pode fazer com que tu nem entenda isso que chega. Então por isso que eles estão te mostrando isso. Existe todo um amparo aqui. A espiritualidade está trabalhando a teu favor para te trazer o que é melhor, tá? Para tu vivenciar o que tem de melhor, porque tu venceu esse karma aqui. Isso não existe mais na tua vida, tá bom? É o que eu vejo para vocês. Se cuidem, fiquem todos com Deus e a gente vai se vendo nas próximas leituras por aqui. Beijo.